Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 151 e hoje nós vamos falar sobre fé, crenças e energia para o Espiritismo. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos ao parceiro, a Escola de Música Rádio Café Music, e também aqui é o estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga a rádio lá no Instagram, @RádioCaféMusic, tá bom? Você vai acompanhar lá o conteúdo da Escola de Música, onde a gente grava o nosso podcast. Siga também o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Estamos lá no Instagram, estamos lá no TikTok com o mesmo arroba do Instagram, tá? @Espiritismo Simples. Entra lá, segue a gente, acompanha. A gente sempre está trazendo novos posts que complementam o conteúdo que a gente traz aqui, cortes do nosso episódio, tá bom? Mande sua mensagem, converse com a gente. Às vezes chega um fluxo de mensagens que nem sempre a gente consegue responder, mas dentro do possível sempre procura ali um tempinho para que a gente possa trocar ideias, para que vocês tragam temas, para que a gente responda questões ali do dia a dia, que nem sempre entram aqui no episódio, tá bom? Estamos no YouTube como o podcast Espiritismo Simples, no TikTok também já falei, e se você escuta aí pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, estamos por lá também, é só você clicar para seguir, e aí toda semana você vai receber a notificação de um novo episódio. Quando sai episódio novo? Toda segunda-feira, às 6 da manhã, você já sabe. Maravilha! Episódio 151, Deus do céu, hein? Quanto episódio já foi, gente? Olha só, a gente até perde um pouco as contas, mas a gente vai trazer aí um tema que acho que todo mundo gosta, né? Todo mundo que é um pouquinho ligado no Espiritismo gosta muito, né? Um pouquinho de energia, um pouquinho de fé, um pouquinho de crença, um pouco do que a doutrina espírita traz pra gente quando a gente fala disso. E a gente já queria trazer logo de cara, logo no começo assim, a seguinte frase de que energia é matéria. Então aquele pensamento gerado, aquele pensamento que sai da nossa cabeça, né, que de alguma maneira está ali dentro da gente, ou, né, ele movimenta o fluido cósmico universal. Eita, já ficou difícil? Tá, vamos lá de novo. Fluido cósmico universal, ou simplesmente só fluido cósmico, é isso que está aqui em volta da gente, em volta de você que está aí ouvindo esse podcast, onde quer que você esteja. Já falamos algumas vezes, né, o exemplo de esse espaço vago, né, que a gente compreende como espaço vago, não é vago, né? Em sua composição, ele não é um espaço vago, ele não é vazio, ele tem algo, e esse algo que a gente chama, ele tem um fluido, esse fluido é o fluido cósmico universal. Então, estamos completos, estamos sempre cheios, estamos permeados em volta de algo, estamos inseridos dentro de algo. Talvez fizesse mais sentido, como se estivéssemos dentro de um grande aquário. Isso que está em volta da gente, né? Essa energia que talvez a gente não perceba, isso aí é o fluido cósmico universal, tá bom? Então o nosso pensamento, quando a gente emana um pensamento, ele movimenta o fluido cósmico universal, tal como se a gente assoprasse, né? Quando a gente fizesse assim um movimento de um sopro, esse ar, né, o vento movimenta o restante do ar do espaço. É o fluido cósmico universal que ali recebe esse movimento. Então, quando você pensa, você emana energia. O seu pensar, o meu pensar, o nosso pensar não fica somente dentro da nossa cabeça. Por mais que a gente imagine que tudo ali, mesmo você quietinho, em silêncio, o que você está pensando, não está só em você. Você emana isso, você vibra isso, essa energia ela dissipa, ela sai de você, muitas vezes vai se conectar com aquilo que você tem pensado, com aquilo que você emanou, né, aquilo que saiu de você. E o Raul Teixeira, que é um palestrante muito querido, um palestrante espírita, ele faz uma boa analogia. Olha o que ele fala. Para a gente imaginar assim uma pedra e um lago parado, né? Ele traz aí como se fossem as águas plácidas, é muito rebuscado o grande Raul Teixeira. Então ele fala assim, imaginem uma pedra e um lago assim de águas calmas, né? Paradas, tão paradinhas assim, que lembra um espelho, aquele movimento que
na verdade não é movimento, né? Aquela forma estática da água que lembra um espelho. Então, ao imaginar você jogar essa pedra, a gente jogando essa pedra, nós movimento essas águas que estavam quietinhas, que estavam paradas do lago. Quanto maior a densidade dessa pedra tirada, obviamente, maior vai ser a movimentação das ondas, assim como quando a gente pula na piscina, né? De acordo com o tamanho, quando vem uma criança que pula, é um movimento, quando vai um adulto, é um outro movimento, a forma como cai na água é outro movimento que a água faz. Então, vamos pensar nesse exemplo da pedra e do lago. A pedra jogada é o nosso pensar, é o nosso pensamento. O lago seria então como o fluido cósmico universal, que permeia tudo. Quando pensamos, vibramos as nossas fronteiras de energia, ou seja, aquilo que está em volta de nós. E é importante que a gente sempre lembre, tudo aquilo que você pensa dispara vibração e é energia. Então, essa nossa capacidade de pensar aquilo que a gente consegue trazer, desenvolver um pensamento, afeta o seu entorno e também a você mesmo. Olha só que interessante. Então, não é só uma distribuição de energia que a gente faz aí à torta e à direita. O nosso pensar, ele afeta o nosso entorno, afeta sim as pessoas ao nosso redor, mas também afeta a gente. É assim, outro exemplo que também Raul Teixeira dá, quando você joga essa pedra, né, com força, ela movimenta a água do lado, esse movimento chega até as bordas e ele pode voltar àquele ponto de onde a pedra foi atirada. Interessante a gente pensar isso, né? É uma boa analogia para compreender essa questão do movimento. Não é só um atirar de pedra. O atirar de pedra faz movimento. O movimento ele vai de forma tão dissipada que ele em algum momento também pode voltar para a gente. Interessante, gostei dessa forma como o Raul Teixeira traz para a gente. E aí, a dúvida que a gente sempre gosta de trazer, esse episódio ele é muito reflexivo, esse podcast é sempre muito reflexivo, e eu jogo para vocês qual que é o pensamento que temos lançado neste lago, qual tem sido o nosso hábito de pensar, qual é a pedra que a gente tem jogado nesse lago, né? Todo pensamento que nos projeta das coisas materiais, daquilo que é íntimo e individual, tem baixa frequência. E todo pensamento de ordem psíquica, espiritual, coletiva, tem alta frequência. Olha aí, um caminho também para entender o que nos faz vibrar de forma elevada e o que não ajuda nessa elevação. Então, todo pensamento que ele é mais íntimo, material, individual, ali ele tem baixa frequência, e todo pensamento de ordem psíquica, espiritual, coletiva tem alta frequência. Um exemplo que Raul Teixeira dá, por exemplo, é assim: imaginar fome, estou com fome, quero comer. Esse é um pensamento que tem uma vibração baixa, porque está ali para saciar unicamente uma necessidade orgânica nossa, né? Do nosso estômago. Agora, se a gente estivesse pensando, por exemplo, a fome no mundo, como que eu posso, de alguma maneira, ajudar o planeta de alguma forma, seja numa grande ação que vá beneficiar muitas pessoas, seja para aquele irmão ali próximo de casa que eu sei que necessita de um prato, de um alimento, há muito tempo que ele não come. Então, há uma bela diferença desses dois pensares, mesmo que o ponto central seja o mesmo, fome. Se eu penso somente na minha fome, na forma íntima, é individual, ali é aquela vibração baixíssima, quase nem emana muita energia. Agora, se eu penso no sentido mais amplo, penso no coletivo, olha a caridade ali muito próximo, eu estou pensando tenho um viés caridoso nesse meu pensar coletivo, esse pensamento ele já tem uma frequência mais elevada, bem diferente do anterior, tá bom? Ondas curtas e altas estão ligadas a pensamentos elevados. Ondas longas e baixas estão ligadas a pensamentos pouco elevados. Um pouco de física também que Raul traz para a gente. A recomendação que a gente traz é para que a gente saia dessa monotonia, né? Esse pensamento também ali único, que vibra baixo, que vibra em quase uma linha reta, né? De vibração tão baixa, com essas curvas assim tão baixas também. Ondas longas em comprimento, mas baixas em altura, né?
E o que é esse pensamento monótono, né? Esse pensamento da monotonia, para a gente sair disso? Essa vidinha da nossa rotina é uma vida muitas vezes que não tem um propósito, uma vida que não pensa numa ação, em mudança, que uma vida que não está nada ligada à caridade, é viver de segunda a sexta-feira somente pensando ali no nosso trabalhozinho, uma coisinha aqui, outra ali. Chegam oportunidades para a gente se movimentar, sair da nossa zona de conforto, para a gente ajudar pessoas, para a gente se desenvolver pessoalmente, que isso vai de alguma maneira impactar pessoas ao nosso redor, seja da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida, e a gente não. A gente só vai fechando portas e o tempo passa, né? A grande dádiva da vida é essa oportunidade de fazer algo melhor. A gente que compreende a oportunidade da vida nesse sentido amplo de reparar questões que já foram feitas anteriores ou de conseguir concluir missões, né, maiores que a gente tem como um grande objetivo nessa vida. Olha, se a gente aproveita bem esse tempo, a gente sabe que de alguma maneira isso vai ser recompensado. Não que vão chegar pra gente com um prêmio, né? Ó, aqui o seu prêmio, o seu livro aqui pra você. Já falando do Sempre Melhor, do De Luca. Não, não é isso. Não é que vai chegar um certificado, vai colocar uma medalha pra gente quando chegar lá. O nosso maior prêmio é aquilo que a gente conquista a nós mesmos. Tem coisa melhor no próprio estudo do que o conhecimento adquirido? A gente estuda para conquistar um diploma ou a gente estuda para obter o conhecimento? Eu sei que muitas vezes a gente faz pelo caminho errado. A gente vai pelo mérito, a gente vai pelo reconhecimento, a gente vai apenas para ter um diploma, a gente vai para ter aquela medalha. Mas o grande ponto que muda de fato a nossa vida não é a medalha, não é aquele certificado, não é o diploma. É a experiência que foi adquirida de acordo com aquela nova situação que foi trazida. Então, sair dessa vidinha da monotonia, né? Que a gente busque propósito, que a gente tenha ação de mudança, de caridade, de movimentação. O que fazer então quando noto estar com pensamentos baixos, sabe? Quando a gente está estressado, quando a gente está vibrando energia negativa, quando a gente está conseguindo perceber isso que não está legal? O que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar o ciclo do pensamento. Claro, muito óbvio, se só tem esse pensamento repetitivo negativo, eu preciso cortar, eu preciso interromper esse ciclo, como se fosse mesmo um ciclo de energia, né? Para quem compreende mais aí a questão de elétrica, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quando a gente liga e desliga a luz, o interruptor ele chega justamente para interromper o fluxo, né, da energia. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que quebrar o ciclo do pensamento, da energia ruim. E o que funciona para mim? Aí eu estou falando eu, Bruno, e pode ser que isso ajude você de alguma maneira. Então, quando eu preciso quebrar esse ciclo de pensamento, de acordo com a situação que eu estou fazendo ali, de onde eu estou, na condição que eu estou, eu tomo alguma determinada ação. Isso vai me ajudar a quebrar o pensamento. Então, quando eu estou em casa, por exemplo, o que eu procuro fazer se eu estou com essa linha de pensamento, né, negativo? Para interromper, eu paro algum momento, identifico que estou com essa energia negativa, com esse pensamento errado, com essa baixa vibração e vou lá e tomo um banho. Isso me ajuda, assim, em 100% das vezes. É impressionante. Quando a gente, sei lá, para tomar um banho, parece que a água tem uma energia boa, não sei se a gente que consegue espairecer um pensamento, não sei se você também tem um pouco disso. Para mim é batata. Tá em casa, tá com um pensamento assim, toma um banho, maravilha. Quando eu tô no trabalho, tô com essa linha de estresse, com um pensamento baixo, vibrando mal, ali eu tento também identificar e vou ali no refeitório, vou pegar uma água, né, beber água para ficar tranquilo. Então, é outra situação. No trânsito, eu respiro, né, coloco uma música relaxante, ponho ali um podcast que eu gosto. Isso também me ajuda. Quando eu tô de férias no Caribe, o que eu faço para quebrar? Não faço nada, né? Eu já tô no Caribe, tá tudo bem, tô de férias, tá mal... Coitado, como se já tivesse ido alguma vez. Mas são situações assim, né, que a gente precisa interromper esse pensamento. Então em casa eu faço esse hábito do banho, bebo água, respiro. Então são dicas que trago para mim que pode ser que ajudem você. Mas o ponto principal é que a gente consiga identificar.
Sabe quando você percebe que você já está com aquele pensamento ruim, que você está, ai meu Deus, estressante, aquilo se torna uma bola de neve, você começa a ser grosseiro, ríspido com as pessoas? Respira. Bebe uma água, se estiver em casa, vai lá e toma um banho. Isso sempre ajuda. Avançando no nosso episódio, a gente também vai trazer muito sobre a fé. A gente trouxe uma primeira parte aí sobre energia e a gente vai falar um pouquinho de fé, vai falar um pouquinho de crença. E foi muito motivado porque justamente hoje, olha só, tive até que alterar um pouco a forma como estava escrevendo aqui o podcast, mas justamente hoje eu fui impactado, assim, mexendo no Instagram, por um vídeo de um rapaz muito novo, era um jovem, assim, pregador. Eu acho que ele deveria ter, sei lá, a aparência era de um adolescente falando, estava pregando, assim, num templo religioso, e o que ele dizia, que me chamou muita atenção, foi: da mesma forma que um doente precisa ir a um hospital para receber o tratamento, quem quer que Jesus cure precisa ir à igreja. E é daí que eu extraí a linha de pensamento para o nosso episódio aqui a partir de agora. A pergunta que eu trago é: a cura, né? Os benefícios que a gente pode receber, seja de Jesus, seja de qualquer religião que a gente precisa, só acontece na igreja? Só acontece dentro de um templo religioso? Será, gente? Será que é num ambiente físico, que é ali que eu vou encontrar algo? A gente já trouxe episódios aqui que, por exemplo, num centro espírita, né, há uma blindagem espiritual porque a casa ali realiza trabalhos que precisa dessa blindagem espiritual. Então, espíritos de energia ali um pouco baixos, que não estão vibrando na mesma sintonia, naturalmente são impedidos de entrar, para que os trabalhos sejam realizados, para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Mas, da maneira como é colocada, então aqui, da mesma forma como um doente precisa ir a um hospital para receber o tratamento, quem quer que Jesus cure precisa ir à igreja. Eu pergunto, pessoas com deficiência física, como fazem com a sua fé? Às vezes aquelas que não conseguem nem estar numa cadeira de rodas, que conseguiriam que gentilmente alguém pudesse levá-las. Aquelas pessoas que estão acamadas, que estão em leito, e que têm fé. Como é que elas trabalham a fé delas? Elas, por estarem nessa condição, então, né, não conseguiriam desenvolver isso? Ou então, pessoas que acompanham cultos e missas pela igreja, né, pela televisão, na verdade, né, tem tantas opções hoje de você procurar fé, sabe? Tem de canais evangélicos, canais católicos, alguns espíritas, né, poucos, mas ainda alguns, principalmente na internet. Essas pessoas que acompanham a busca, fazem essa busca pela fé, pelos meios de comunicação, não praticam a sua fé? Olha, aqui mesmo, o podcast, que a gente está ligado ao espiritismo, a gente que busca isso, que vai atrás disso, a gente não pratica a nossa fé de alguma maneira? Ou então pessoas que moram em regiões isoladas, né, que não têm um templo próximo, que essas pessoas também não praticam a fé? Eu recebo muita mensagem, às vezes, de pessoas que estão, sei lá, ao redor do mundo mesmo. Olha, estou aqui na Austrália, em Sydney, na Austrália, e não sei, não conheço nenhum centro espírita próximo aqui ao meu, mas queria desenvolver a minha mediunidade, por exemplo. Essa pessoa que não tem ali um templo próximo, que não tem um centro espírita, que não tem uma igreja, não tem uma mesquita, ela, quando faz a oração sozinha, quieta com ela não exercita a sua fé? O que a gente compreende, então, é que a fé, ela sim se cultiva com o hábito, com a disciplina, né? A gente, então, precisa disso, mas ela não precisa ser robótica. Ela não está escrita em pedra. A gente compreende que o espírita não precisa ir exatamente ao centro espírita para ele primeiro se provar espírita e ele desenvolver a sua fé, né? A gente desenvolve a nossa fé, a gente precisa de um espaço para a gente desenvolver a nossa fé, que é aqui, ó, esse espaço, a nossa cabeça, o nosso pensar, a forma como a gente primeiro emana essa energia e como a gente recebe aquilo que está ao nosso redor, que acaba nos influenciando no nosso próximo pensar. Mas a gente precisa daqui,
Esse é o espaço que a gente precisa para exercitar a nossa fé enquanto encarnados, porque depois que desencarnou, meu amigo, nem aqui precisa, o próprio Espírito conseguiria. A gente sabe, né, falando aí um pouco de hábito e disciplina e fé, hábito, disciplina e fé, a gente sabe que a repetição, né, e aí é um pouco, estou tentando de alguma maneira aqui fazer uma mini defesa para esse jovem pregador que falou. Então, tentando ali compreender um pouco do pensar dele. A gente sabe sim que essa repetição ela ajuda no nosso aprendizado. Né? Isso aí vai até fora do aspecto religioso ou de fé, de qualquer coisa. Por exemplo, na escola, é por isso que a professora repete as atividades, por isso que a gente tem reforço na escola, por isso que a gente recebe lição de casa quando era pequeno, né? Ou esse hábito da repetição que vai ajudar na compreensão, em assimilar o conteúdo, para que ele vá ficando dentro de nós. Mas com a fé, será que tem que ter essa necessidade, essa obrigatoriedade? Então, mas essa fé não precisa ser um fardo, né, gente? Mais do que tudo, a fé não precisa ter um lugar. Eu acho que essa é a grande conclusão que a gente chega até aqui. E aí, quer um exemplo? Ó, como não tem hora e nem lugar para a questão da nossa fé? Já contei, se eu não contei, vou contar novamente. Tem a história de que meu professor do curso espírita, ele traz um exemplo de um caminhoneiro que estava dirigindo na estrada, e aí, não sei por qual motivo, ele acaba perdendo um pouco do controle, ele acaba atravessando a faixa, acaba deslocando a faixa, estava prestes a sofrer um acidente e segundos antes, pouquíssimos segundos antes, ele faz um apelo mental, e ele pensa, meu Deus, nada além disso, tá? Ele pensa, meu Deus, ele não fala, Senhor, rogai por mim neste momento de dificuldade. Não. Ele olha para aquela situação difícil, ele se recorda de algo em seu, talvez, em seu interior, alguma coisa que estava em seu íntimo, ali muito provável foi no automático, né? Foi quase do seu inconsciente, aquela força que vem, a gente pensa, meu Deus. No momento que ele fez isso, ocorre sim um acidente e ele não sofre nenhum arranhão. E era um acidente assim, era para ser quase que fatal. E ele não passa por nenhuma lesão, ele não tem nenhuma sequela, ele não sofre nenhum arranhão. Esse exemplo para mim, ele nos ensina duas coisas. O primeiro de que não existe um lugar para você conectar e trazer, relembrar um pouco da sua fé, o quanto desse inconsciente. E o segundo é que não existe uma regra sobre como que se pratica a fé. A fé é muito particular, é muito de cada um. E digo mais, a fé, além de ser particular, ela não precisa de divulgação, ela não precisa de confirmação social, ou seja, a gente não tem que ficar pedindo a aprovação. Ah, mas eu não peço aprovação. Mas tudo bem, fica ali postando às vezes com uma certa frequência, isso de alguma maneira está querendo mostrar um pouco da nossa confirmação. É errado fazer? De jeito algum. Para o Espiritismo, de forma alguma. Não é isso, a questão não é essa. Você pode sim, por favor, né? Quando a gente precisa divulgar de alguma maneira aquilo que a gente acredita, a gente precisa manifestar aquilo que a gente acredita. Mas é muito mais sobre nós, é muito mais aqui do que do outro, né? A fé ela vale muito mais para dentro de nós mesmos do que o de fora. Sobre a fé ser um pouco mais, né, para nós do que para o outro, tá aí um tema que é delicado, né? É um pouco complexo quando a gente começa a tocar em alguns pontos desse tema, mas eu vou contar também uma situação que eu passei na última semana. Acabei precisando fazer um deslocamento e peguei um Uber, né? Peguei um motorista de aplicativo na semana anterior. Entrei no carro, logo que entrei no carro, notei, primeiro o ar-condicionado bem gelado e o segundo que tocava no rádio do carro alguns louvores cristãos que estavam num volume considerado médio para alto. E, muito curioso, o motorista acabava cantando junto ali as músicas que estavam ali numa força, né, passando ali transmitindo algo. As músicas em si, de fato, eram bonitas, né? Ela passava uma energia legal, falava de um Jesus leão,
Rei dos reis, o mais forte de todos e contrário à injustiça e às mentiras. Eu acredito em Jesus. Eu, Bruno, estava ali no carro e eu estava tranquilo, porque eu acredito sim em Jesus. Compreendo Jesus como um modelo e guia, né? Nem assim tão heróico como esse leão forte, o contrário à injustiça, né? Assim, não era esse tão com essa capa, com essa roupa, com essa roupagem de um herói, mas sim, acredito em Jesus, nesse ser de luz, de verdade e de justiça também. Mas isso tudo me fez refletir. Eu sou espírita. O espiritismo ele compreende Jesus como um modelo e guia. Mas e se eu fosse budista, por exemplo? Que eu não tenho ali Jesus como esse modelo e guia, apesar de respeitar, né? Eu, enquanto budista, respeitaria a imagem de Jesus. Mas se eu fosse budista? Se eu fosse judeu? Ou então se eu não tivesse religião? E eu entro nesse carro com essa música, nesse tom. Olha, o que eu trago para mim não existe fé mais bonita do que aquela fé particular. Sabe? Quando eu vou para o trabalho, eu passo sempre, a gente acaba cruzando com as mesmas pessoas porque a gente passa sempre nos mesmos horários. E eu sempre passo por uma moça jovem que ela caminha na rua com um terço em mãos. Parece que ela está indo para o trabalho, ela parece estar sempre assim, ela está sempre muito bem vestida, com sua mochila, e eu tenho a impressão que ela está indo para o trabalho. E ela caminha na rua com o terço em mãos e eu percebo a boca dela mexendo, e ela não está com ninguém do lado, ela está ali muito provavelmente fazendo a sua prece, rezando o seu terço em sua própria fé, em sua fé particular. E a fé dela é muito bonita por conta disso, é ela por ela. Ela procura buscar isso sem que atrapalhe, sem que afete outras pessoas ao seu redor. A minha fé tem grandioso valor quando ela não afeta na fé do outro ou na ausência de fé do outro. É um ponto que a gente tem que trazer para o nosso pensar. Jesus, algumas vezes, ele acabava até mesmo se retirando do ambiente público para ter esse momento de fé íntimo, particular. Ele, sozinho, com Deus ali talvez, sozinho, mas em silêncio, quieto, afastado. Eu penso muito nessa situação do Uber, que se o motorista, se o motorista do Uber ali fosse Umbanda, se ele fosse do Candomblé, se ele colocasse uma música, por exemplo, como aquela, nem é uma música especificamente de uma religião, mas sabe a música da Clara Nunes, que é aquela Canto das Três Raças, que toca ali, tem um tambor, tem um atabaque mais forte, depois você dá uma pesquisada se você não conhece essa música. Se ele colocasse essa música que pertence à música popular brasileira, mas a Clara Nunes ela tinha essa alta ligação com religiões de matriz africana. Como é que seria entrar nesse Uber com essa música, né? Como é que fica essa situação? Como é que as outras pessoas, iam acabar lidando com essa situação? Lógico que aqui a gente está dizendo um pouco sobre intolerância religiosa e aqui não é o objetivo desse episódio. Mas, sabe, um pouco que a gente tem que perceber que não estamos sozinhos no mundo, que a minha forma de pensar não é a mais adequada e correta para que todos sigam exatamente igual? Eu acho que isso é uma das coisas de maior valor que a doutrina espírita traz. Sou espírita. Não sou o melhor, procuro fazer o melhor, mas isso não quer dizer que você tem que fazer exatamente o mesmo que eu estou fazendo. E ainda assim, sendo totalmente contrário, eu vou respeitar o seu espaço e a sua decisão. É isso que a gente tem que trazer como pensar sobre o que é o espiritismo também pra gente. Nós espíritas temos que ser os primeiros a respeitar todas as religiões. A gente tem que compreender a importância de todas elas para a evolução humana, mas respeitar todas elas. O quanto que elas foram necessárias para ajudar no nosso grau de evolução, na nossa trajetória, para ter talvez nos livrado de situações de maior carnificina, de maiores ataques, de maiores revoltas que poderiam ter acontecido. Quantas situações foram evitadas por conta de pessoas apegadas às religiões.
né? E aí eu pergunto também, algo trago para reflexão, como que vai ser o futuro das religiões e da nossa fé? Olha, segundo Chico, a gente vai ter aí uma unificação de um grande amor universal. E olha, é isso que a gente espera, né? É de fato que a gente procura esperar. Se a gente for ouvir, estudar normalmente, sem qualquer viés, a gente percebe que o ponto central de todas as religiões acaba sendo o amor, a sua propagação, de ajudar pessoas, né? Então, a gente tem pontos em comum. Isso é fundamental para que as coisas tenham uma unificação, como diz Chico Xavier, né? De que vai ter esse grande amor universal, essa religião fraterna. É isso que a gente espera, mas temos que começar hoje, né? Esse movimento ele tem que partir agora, para que tenha no futuro alguma base, alguma questão mais basilar, fundamental para que isso funcione. Dicas para desenvolver a minha fé e melhorar a minha vibração. Olha, vibrar positivo é ter essa antena do nosso pensamento sempre sintonizada numa boa rádio. E quando a gente está conectado com essa rádio, a gente consegue perceber tudo melhor. E perceber tudo melhor nos faz a gente, coisas básicas do dia a dia, a gente perceber, tomar uma atenção maior, e aquilo pode ser um elemento de fé. Você ter olhos de ver, que a gente fala, né? E aí, por exemplo, ou ouvidos de ouvir, como vai ser o caso aqui agora, a música do Chico César, já que a gente tá bem musical esse episódio, hein? Tá bem musical. A música do Chico César, Deus me proteja, né? Muitas vezes, muitas pessoas conhecem, acabou ficando um pouco mais até conhecida depois da Juliette, que acabou participando do Big Brother, né? Ela cantava muito essa música durante o programa, essa música voltou no cenário nacional, mas é uma música que ela traz assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Por que a gente está trazendo essa música, né? Porque é essa capacidade de estar sintonizado com uma boa energia, com um pensamento legal, que está vibrando uma boa energia, vibrando energia positiva, vibrando amor, a gente consegue perceber detalhes, né, que antes a gente estiver vibrando baixo, a gente não nota. Essa rádio ruim, a gente está em sintonia FM, positiva alta, ou a gente está em sintonia AM, baixa, com chiados. Então essa música, né, eu sempre acabo refletindo sobre ela, porque ela traz pessoas que são boas e que agem mal, que estão ao nosso redor, e pessoas que são ruins e aparecem agir bem, né? É interessante, porque, primeiro, não existem pessoas que são ruins, né? São espíritos que vieram fadados, não existem esse caso, né? Espíritos que são ruins por natureza, espíritos que vieram ali fadados a serem ruins ou que vieram com essa missão. Então o plano espiritual fala: olha, vai lá, você vai ser o bandido, você vai ser o cara ruim, você vai ser o vilão das histórias da vida das pessoas. Ninguém vem assim. Ninguém vem com um plano de vida que vai falhar. Entenda isso, ninguém vem recebe um plano que é como se fosse aquele jogo de polícia, ladrão. Não, ninguém recebe esse fardo de ser uma pessoa ruim. Todo mundo vem com uma missão a ser concluída positiva, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas existem falhas no meio do caminho, né? Isso acontece. Então, o que existe em si, de fato, são espíritos que precisam desenvolver a compaixão, o senso coletivo, o amor ao próximo, a responsabilidade, desenvolver esse livre-arbítrio que às vezes se perde. Um bandido, ele é um espírito ruim? A gente pode se perguntar sobre isso. Um bandido é uma pessoa que vem realmente já ruim, é um espírito ruim, no seu interior ele é ruim? Não, um bandido, na verdade, é um espírito que age ruim. O espírito ele não chega para cá como bandido, né? Ele, em alguma ação que ele tomou, ele recebe o título de bandido, ele recebe um título de criminoso nessa encarnação. Não que ele venha assim, né? As condições acabam levando a ele. Aí essas condições podem ser muitas vezes influenciadas por vidas passadas que ele pouco soube resolver. Pode ser sim uma questão social dessa vida do que ele está encarando. Mas ninguém vem fadado a falhar.
é contra a lógica de Deus, é contra a lógica da doutrina, é contra a lógica do universo, nem só da doutrina. Não estamos aqui querendo defender religião, querendo defender filosofia, mas é contra toda a lógica, né? Não faz sentido alguém vir com o papel de ser ruim. Em resumo, do que a gente tem que extrair, né, desse estudo de hoje, é primeiro que a gente possa vigiar esse nosso pensar, porque a gente já sabe que o nosso pensamento é energia, que a gente cria esse hábito da fé no nosso pensar e ele se torne parte de quem somos, né? Uma pessoa de fé, uma pessoa que tem isso dentro de si, e que a gente possa desenvolver essa nossa sintonia com a nossa vibração, estar ligado, elevado com vibrações de ondas mais curtas, mais altas, né? Não tão alongadas e baixas. Começando por agora, por exemplo, estou eu aqui emanando o meu melhor sentimento para você. Eu estou aqui colocando, depositando a minha energia, o meu melhor sentimento, né? Aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, estou aqui oferecendo a você. Eu falo muito disso nas cerimônias de casamento que eu acabo realizando, né? Aquele momento de prece, momento de oração dos convidados, para que eles depositem, para que eles transmitam essa energia, a melhor energia deles, dentro de cada um deles, para o casal. Ou aqui nesse caso, a minha melhor energia para você. E ó, isso aqui independe de religião. Isso aqui a gente está falando de energia. Porque energia, meus amigos, energia não tem religião. Energia, estamos ali falando de aspectos físicos, né? E é isso que é a base fundamental do nosso universo. É isso que interessa no final da história. Se a gente vai chegar no futuro sendo uma religião universal, fraterna, a base ainda vai ser isso, sobre a nossa energia, sobre aquilo que a gente tem como ação, como intenção dentro de nós, sobre aquilo que a gente oferece e coloca para o universo. E estou aqui agora, colocando para você e para o universo uma semana abençoada, uma semana tranquila, uma semana em paz. É um pouco do nosso estudo. Espero que você receba essa energia daí, porque eu recebo muita de vocês em todo episódio, tá bom? Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir sobre esse tema, sobre fé, sobre religião, sobre crença, sobre energia e espiritismo, então compartilhe com essa pessoa, vai lá no YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com as pessoas, mande para aquela pessoa lá esse vídeo do YouTube, aquela pessoa que não acompanha podcast, nem sabe o que é exatamente isso, mas temos esse vídeo, o videocast, mande para essa pessoa, tá? Fala, ó, esse episódio aqui é pra você, tá bom? Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira, eu sou o Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.